Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje discute o cenário de competitividade das indústrias, das empresas brasileiras, a partir de um diagnóstico que vai caber, para nossa satisfação e prazer, ao consultor e especialista Augusto César Barbosa. Ele que tem um currículo extenso na área, vai debater com a gente a respeito desse tema tão importante. O que afinal acontece com as empresas, né? Ou com o setor produtivo, de um modo geral, se a gente quiser, né? Planos econômicos, instabilidade econômica, crises monetárias, intervenções estatais, enfim, essa é a ideia. Augusto César, é um prazer recebê-lo, uma satisfação contar com você no podcast Bom Senso Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Eu fico muito feliz de estar participando aqui desse momento, nesse encontro, desse bate-papo. Eu acho que vai ser muito produtivo para a gente, uma troca de experiências. Eu acho que vai ser muito válido também para o público que está assistindo aí, conhecer um pouco mais, enfim, a gente trazer um pouco de informações sobre esse contexto, né? Trazendo um pouco da minha jornada profissional, vendo um pouco o que acontece nas indústrias, sendo elas familiares ou nacionais, e também nas multinacionais, né? Podendo fazer essa comparação um pouco desse trabalho e como cada um exerce aí no seu dia a dia. Obrigado. Vamos começar então. Qual que é o diagnóstico do setor produtivo hoje no Brasil? Como é que nós estamos? Como é que estão as empresas, sejam elas de médio, pequeno, grande porte, indústrias, familiares ou não? Olha, Renato, olhando um pouco, né, dentro desse cenário das indústrias, né, eu acho que tem dois polos que acabam sendo um pouco distantes. Quando a gente olha aí uma indústria multinacional, nós vemos aí uma frente de trabalho, até de tecnologia. Eu acho que a tecnologia traz hoje, por trás de todas as indústrias, uma necessidade muito grande de crescimento, né? Porque é através dela que a escala de resultado acaba acontecendo. Então, quando se vê esse olhar sobre a indústria multinacional, esse impacto acaba sendo mais amplo, né? Então essa condução do negócio por parte deles acaba sendo mais o resultado acontece sendo gerado de forma mais rápida. Quando a gente olha um modelo de uma indústria nacional, não são todas que aplicam esse investimento, né? Então, muitas ainda têm um certo receio nesse trabalho e que acaba onerando, de certa forma, o seu produto final, porque todo o processo produtivo ele acaba sendo tomado por custos ou com processos que, quando se vende esse produto na ponta, ele acaba não sendo tão competitivo. Então, não são todas, né? Obviamente, algumas empresas nacionais são referência, inclusive fora do Brasil, mas uma grande parte das indústrias hoje no Brasil, e aí principalmente pequenas e médias, sofrem bastante nesse contexto de trabalho. Colocando aqui, eu estava vendo aqui a sua experiência. Você trabalhou aí em grandes empresas, né? Multinacionais. Você trabalhou aí em Telefônica, Coca-Cola, que tem uma visão assim, que tem uma estrutura de mercado muito formada, tá? E estava colocando aqui que você também trabalha, faz muita consultoria com empresas médias, né? Familiares. Ao que eu estou entendendo aqui, você tenta aí trabalhar aí, trazer essa expertise para as empresas familiares e médias, tá? Mas nós sentimos hoje, né, uma dificuldade, quando a gente conversa até com as empresas, com empresários, tá? Uma certa dificuldade de adaptação a esses novos momentos. Parece que o empresário médio brasileiro familiar ele vive um tempo ainda meio que ultrapassado, tá? Não está, vamos dizer assim, em foco com as necessidades, inclusive internacionais. Você vê isso no seu trabalho, na sua experiência? Uhum. Isso é fato.
Quando você olha, né, esse modelo da multinacional, quando a forma de governança deles, eles têm uma, óbvio, até pelo tamanho, pela proporção que eles têm, eles acabam gerando uma governança ampla e métodos de trabalho que acabam sendo quem trabalha com isso dentro de outros países sendo beneficiados, né? Então, se você pega uma multinacional, por exemplo, que nem Coca-Cola, quando você pega uma Vivo, que tem centros muito dinâmicos nesse sentido, o Brasil, ele acaba, óbvio, ele tem sua referência, tem todo o seu potencial, beleza, ele acaba absorvendo muito disso, isso facilita a dinâmica. E aí você consegue, com isso, também atrair profissionais, bons profissionais, ter uma remuneração de certa forma atraente para mantê-los dentro de um ciclo de trabalho, e você constrói um negócio que acaba sendo muito competitivo. Quando você olha o modelo nacional, essa colocação que você traz, ela acaba sendo verdadeira. Por quê? Porque a grande maioria das indústrias, e algumas ainda com produtos reconhecidos, com penetração do mercado, tudo, mas elas ainda não assimilaram essa necessidade de uma mudança de mercado. Quando você olha aí um movimento, principalmente eu acho que para mim o grande fator que movimentou essa mudança foi aí a pandemia. Por que a pandemia? Porque a pandemia modificou completamente o perfil de consumidor, o perfil de como ele busca os seus produtos, qual é o desejo dele, o quanto a internet, essa omnicanalidade, né, de negócios precisa estar presente em todos os canais que ele presta esse serviço. E as indústrias nacionais ainda estão patinando sobre isso. Algumas tentam avançar nesse sentido, mas acabam tendo barreiras inclusive internas, por culturas, por movimentos que precisam ser feitos para mudança, e elas se sentem desconfortáveis em atribuir, fazer essas mudanças acontecer. As que apostam mais acabam tendo um resultado um pouco mais rápido nesse sentido, mas esse setor, olhando aí uma pequena, uma média, e média talvez até um pouco grande nesse contexto nacional hoje, elas patinam muito nessa questão de como associar a tecnologia, a mudança do que o consumidor precisa, olhando o seu desejo, a sua real necessidade na ponta, e o que eu, como indústria, tenho que fazer para me reorganizar para atender tudo isso. Nós percebemos aqui convidados, né, que participaram conosco do programa, representantes do Ciesp e de outros setores, que parece que falam em nome do segmento, né, e parecem adotar um mantra, né, quando falam das demandas, dos gargalos das empresas, das indústrias, né. A gente até decorou: insegurança jurídica, taxa de juros, contexto político e outros mais. Esses ainda são os grandes gargalos que o setor produtivo enfrenta para poder se firmar, se consolidar, além do atraso tecnológico também. E eu vou completar a pergunta aí do Zé Antônio, tá? Eu vou completar no seguinte sentido: que existem os mantras, né, que o Zé Antônio bem colocou, e realmente é isso. É verdade. Realmente, o pessoal coloca tudo isso aí. Mas parece que existe muita reclamação, mas parece que falta um pouco do fazer a lição de casa. Tá? A lição de casa deles. Existe esse problema, mas falta um pouco da lição de casa também? Falta. Eu acho que assim, enfim, a gente vive um cenário onde no Brasil diversas dificuldades são colocadas quando um empreendedor, né, uma pessoa que se arrisca a montar um negócio para que esse negócio acabe tendo sucesso. E aí você olha as indústrias hoje, a sua grande maioria, né, empresas de 30, 40, 60, centenárias, que elas ainda têm uma dificuldade dentro de casa. Aí eu já estou eliminando uma questão externa de tudo isso que vocês colocou, mas de dentro de casa, de resolver algumas lições. Então, quando se fala em processo, o Parque Fabril, muitas vezes, elas olham o movimento de investimento para um Parque Fabril, e aí melhoram toda uma circunstância de ter máquinas mais de ponta.
só que não pensam que esse produto vai ter que estar lá no consumidor. E aí eles não enxergam se esse consumidor, de fato, quer aquilo que eles estão produzindo. Então tem um olhar para dentro do negócio, para toda essa mudança que eles têm que fazer, que somada mais essas dificuldades que vocês listaram aí, elas intensificam os desafios que essa indústria tem. Então, se fala de pessoas, se falam de processos internos, se fala de como eu uso a minha frente de marketing mais direcionada ao que o cliente precisa. Tem todo um contexto que hoje, quando eu olho as indústrias que eu conheci, que eu presto as consultorias aí, que eu trabalho com elas, eu vejo o quanto elas são carentes em entender como isso conecta com aquilo que ela tem para produzir e como eu faço essa ponte para chegar ao cliente, para ela vender e o cliente sair satisfeito com o produto dela. Eu vou colocar uma situação, vamos ver se é mais ou menos o que eu entendi. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, esse aqui é o meu celular. Estou fazendo propaganda da Apple. A Apple, aí, me dá um celular novo aí, né? Merchan. Que eu estou fazendo merchan para vocês. Merchan. A Apple vai fazer hoje estamos no 17, vai fazer o 18. Eu vou estudar, tem-se aí o grupo de marketing, de vendas, de análise, de logística, todo o contexto, para fazer um produto e uma análise do que seria interessante. Quais são os gaps hoje no mercado que eu vou colocar agora e embutir no meu celular para preencher. Tá? Então, faça análise. O que o mercado está buscando? Tá? E aí há o desenvolvimento do produto. Uma coisa que aí eu vou perguntar para você que tem mais propriedade para falar, mas é uma coisa que eu vejo às vezes. Aí eu vou colocar para a indústria nacional. Eu sou o dono da indústria nacional. Eu não vou procurar saber fazer o estudo que o que o povo quer, o que o mercado quer. É o que eu acho legal. E aí nem sempre o que eu acho legal o mercado quer. E acontece um pouco disso, acontece? Aí eu faço um tremendo do investimento, não vou fazer, eu quero isso. Mas o mercado não está preparado para aquilo, não quer aquilo. E aí... É isso, né? É verdade. Isso aí, os CEOs, né, vamos pensar assim, eles ainda têm um passo que precisa ser dado tirar esse olhar aí de dentro para fora. O que eu tenho que fazer para poder e achar que isso, que é o exemplo que você trouxe, isso vai me suprir para que aquilo aquela pessoa que eu preciso entregar vai comprar. Cara, essa distância hoje está muito diferente do que era antigamente. Então, por isso que eu falo que a pandemia mudou muita coisa, porque esse desejo, as pessoas hoje para comprar um produto, a Apple está no iPhone 16, você trouxe um exemplo aí. São 16 modelos que ela está fazendo todo ano. Para quê? Porque o celular muda. Se você pegar o celular 15 e 16, cara, é uma coisinha ou outra que está mudando. Mas é para trazer a mudança. Porque ela está entendendo aquilo que o cliente dela quer como marca. Então, esses movimentos de como eu levo o meu produto tem que estar muito conectado. Então, esse trabalho de cada indústria hoje, principalmente no modelo nacional, de entender o que eu quero, aonde eu quero, para poder fazer de certa forma. E aí eu tenho que trazer, aí entra os desafios, porque daí eu tenho uma reorganização dentro de casa que eu tenho que fazer para poder atender aquilo que eu estou de fato querendo. Porque essa mudança, aí eu acho que está a zona de desconforto nas indústrias hoje, eu vou ter que mudar tudo isso? Puxa vida, mas eu vou ter que, sei lá, abrir mão de máquinas? Eu vou ter que abrir mão, ou investir mais em inteligência, investir mais em sistemas. Em profissionais? Essa mudança de paradigma hoje, eu acho que é um grande desafio que essas indústrias nacionais têm para dar esse passo. Que aí você olha o modelo multinacional, isso já é uma realidade. Já vem uma realidade. Então, ela acaba acontecendo de uma forma muito mais rápida. Né? E aí, quando você fala em nacionais, de novo, tem bons exemplos, né? Tem a VEG, que são referências. Agora, Embraer. se você olhar o modelo
Embraer, se você olhar esses modelos de negócio, de como elas fazem esse dia a dia, essa dinâmica, você vai ver que é praticamente igual a uma multinacional. Então, assim, é um contexto e uma virada de jogo que tem aí por trás um certo receio, principalmente das. Vou falar, quando eu falo de empresas grandes, empresas que estão chegando aí a um faturamento quase de 1 bi. Daqui para baixo é mais ou menos esse modelo de cenário, porque eu acho que se você pega aí dentro de um contexto nacional, quase 60% estão dentro dessa atmosfera, né, de parque fabril aí, de empresas que estão com investimento ou com uma receita próxima a chegar a 1 bi. Então, esse movimento dessas indústrias é onde está mais centrada essa dificuldade de mudança. Preciso entender o meu consumidor para modificar o que eu tenho que fazer aqui dentro para ser competitivo. E aí, sim, trabalhar essas outras variáveis tributárias, enfim, todas essas outras questões que são para todos, mas já que são para todos, aonde eu me diferencio como prestação de serviço naquilo que eu faço, no meu produto? Senão, eu não consigo ganhar escala. Uma coisa interessante quando a gente fala, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia fazer uma ponderação e uma pergunta em seguida, né? Durante muito tempo falou-se que a indústria, eu falo indústria porque nós estamos falando de indústria aqui, né? Foi ou é o carro-chefe da economia do país, não sei o quê. Nós estaríamos perdendo nossa vocação industrial, Augusto? Olha, as indústrias que eu passei, enfim, que eu venho trabalhando aí, que eu vi, elas têm muita oportunidade. Falar que elas estão perdendo espaço, eu acho que ainda não é esse o cenário. A China está entrando, tem competidores, mas isso acho que só leva mais no sentido de que precisa mudar. Se eu mudar, tem mercado. O Brasil tem um potencial gigante ainda não explorado. E eu falo em regiões, por exemplo, na própria região sudeste, que é um centro, né, de negócios. Quando você começa a subir, mesmo aqui eu estou hoje na região sul, e aqui na região sul você vê muitas oportunidades, mas para eu ser mais competitivo, eu preciso olhar o meu negócio, olhar o meu cliente e fazer algo que ele entenda e faça sentido. Porque senão a China vai entrar com produtos mais baratos, enfim. Já está entrando, né? Já está aí. E quando se fala da China, né, com todas essas questões de produtos mais baratos, pô, mas o consumidor, ele tem aquela questão assim, é barato, legal, mas quando você compra uma vez e esse produto, ele não tem aquela qualidade, ou ele, de certa forma, ele estraga antes do tempo que você imaginava, cara, acredite, ele vai buscar uma segunda opção. Porque a China, quando ela traz os produtos para cá, raras as exceções, a sua grande maioria vem com uma qualidade muito, mas muito, muito ruim. O que a indústria nacional hoje preza muito. A qualidade dos produtos da indústria nacional são muito bons, inclusive são referências em algumas exportações aí. Então, assim, o ponto mas como eu me torno competitivo para isso? Então, não perde espaço, a indústria não perde espaço. Agora, se ela não trabalhar, não fizer o dever de casa dela, aí não vai ter jeito, ela vai perder, não tem como. Uma coisa que a gente vê, eu vejo assim um hiato aí, ou um gap, né, que fala mais bonito. Quando você fala em empresas, você tem, por exemplo, micro e pequena empresa, tá? Micro e pequena empresa, você tem alguns apoios governamentais. Por exemplo, e muito importante, o Sebrae, que a gente já conversou com o gerente aqui, que tem um trabalho gigantesco, muito bom. Quando você trabalha com empresas, que aí foi citado, por exemplo, Embraer, ou Telefone, Embraer brasileira, WEG, gigantesca, inclusive exportadora, né? Grande empresa, você tem uma estrutura muito forte já, você tem um potencial ali, inclusive, de desenvolvimento de produtos muito grande, sem contar as multinacionais. Mas quando a gente pega a média empresa, a gente não vê redes de apoio como um Sebrae, e ela não tem condição de criar, né, coisas como grandes empresas. Ao contrário do agronegócio, porque o agronegócio,
Você tem, por exemplo, do governo, uma Embrapa, uma empresa de pesquisa agropecuária que é referência no mundo inteiro. Então, hoje, parece que o agronegócio é extremamente importante, lógico, mas ele tem uma visão governamental mais forte. Né? Tanto é que a gente fala, né? A gente sempre discute aqui. Você vê a bancada da bala, você vê a bancada evangélica, vê a bancada do agro, mas não tem a danada da bancada da indústria. Antigamente a gente falava, quando se falava Fiesp, a Fiesp lá na Paulista era o Brasil e a Fiesp embaixo. Hoje já não é mais assim. Eu vou emendar o raciocínio e engatar outra pergunta. A indústria é ruim de lobby, Augusto? Ela não é boa de lobby político no Congresso? Porque assim, quando você, no dia a dia, né, quando você conversa muito com esses presidentes, e aí eu falo para vocês, a grande maioria dos presidentes são inclusive os fundadores, estão na segunda geração, terceira geração do negócio, eles não entram muito numa preocupação nesse sentido, de como eles, o modelo de negócio deles, eles são muito voltados para eles, a entender como eles têm que fazer, ou seja, quando eu falo e trago essa afirmação, e claro, isso é uma preocupação que tem que ter no dia a dia, mas eles, como presidentes, e aí entra um pouco de uma cultura multinacional, o presidente de uma Coca-Cola, o presidente de uma VEG, eles são como uma rainha da Inglaterra. Eles vão para Brasília, eles vão para grandes eventos, eles fazem um lobby, claro que eles têm a marca por trás, mas que eles constroem uma rede de apoio para evitar surpresas, principalmente no Brasil. Brasil, cara, uma canetada, assim, nesse tempo eu vi diversas, que um deputado vai lá dar uma canetada em um determinado imposto, bilhões. Que cai dentro de uma rede. Vamos pensar. Nem vou entrar nesse mérito, mas imagina que agora vai entrar essa questão do 6x1. Que a gente vai conversar depois sobre isso. Não, vamos conversar já. Isso vai dar. Vai dar. Que indústria hoje está preparada para diminuir carga horária? A gente não tem nem produtividade para isso. Exato. Então, assim, esses grandes empresários, né, vamos pensar assim, como papéis de presidentes, eles não se preocupam em se conectar para construir esse tipo de alianças entre eles para poder fortalecer. E aí, isso que vocês trazem, realmente é fato, é frágil. Então, vem uma decisão, o grande ponto de olhar deles quando vem essa decisão já lá de uma atmosfera jurídica e agora? O que eu faço? O primeiro ponto é aumento o preço? Já vamos ter que repassar isso para o consumidor. Cara, mas será que o consumidor está preparado para pagar isso? Vamos ter que demitir. Já começa vamos ter que ajustar, cortar custos. Ou seja, eles são reativos, eles não são proativos nesse sentido. Essa é uma grande limitação olhando esse nível executivo. Falta um pouco de interação entre eles para criar, como era antigamente, a indústria do Brasil foi muito forte. Sim, né? E uma coisa que eu queria colocar também, quando a gente fala assim, por exemplo, desse olhar mais interno, foi uma das coisas que atrapalhou um pouco a indústria. Né? Eu tô falando, quando eu falo do agronegócio, a gente tem que entender o seguinte, falando o agronegócio, quando nós falamos, são grandes empresas de agronegócio, tá? Que é a empresa exportadora, é aquele que não estou falando aí do pessoal do interior que faz banana que a gente come no dia a dia, esses não são agronegócio, esses são cultura familiar e estão devendo bastante no Banco do Brasil, tá? Então é isso. Então eu estou falando do agronegócio, a indústria, né? Os grandes exportadores. Né? Mas quando você fala nesse grande exportador, nessa indústria gigante, né? Que nós temos indústrias aí, JBS, na casa dos 200 bilhões de faturamento, de valor de mercado, são indústrias gigantescas. Mas, com todo esse tamanho, eles têm que seguir uma regra, uma cartilha rígida, que é o mercado internacional. Então não tem essa do que eu acho. Gigantes que são, ou você segue a cartilha, você segue o direcionamento, ou determinado país para de importar o produto. Aí já era. Aí
1 milhão de frangos sendo descartado. É a realidade. Então eu acho um pouco a minha opinião. O pessoal do Brasil, ele tem que começar a se pautar muito no que é mercado internacional e ter regras parado do que eu sou, do que eu quero. E uma outra coisa também, eu vou colocar fazer um paralelo, que eu conversando, né? Aproveita a deixa aí do nosso entrevistado para tirar as dúvidas e saber se isso realmente é verdade. Assim, você tem. Imagine o seguinte: eu tô lá doente, eu sou um diabético, né? Tô com um monte de problema, eu tô com glicemia altíssima, tal. Eu chego no médico e peço pro médico: olha, eu quero ficar saradíssimo, me dê um remédio, mas eu quero continuar tomando Coca-Cola, comendo doce, fazendo isso, comendo feijoada, eu não quero parar com nada. Eu vejo isso um pouco nas indústrias. Eles chegam para a direção, às vezes recém-contratados, chegam para os consultores, viu, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero mudar tudo, só que eu não quero alterar nada. Acontece isso. Nossa, isso aí E assim, eu digo para você ainda o seguinte: existe muito o interesse inicial de que sim, puxa, eu vejo isso, faz sentido. Eu acho que os pontos ou o diagnóstico levantado são os caminhos que a gente tem que percorrer. Mas o que contrapõe tudo isso aí depois é o dia a dia. Por quê? Porque o dia a dia que vai demonstrar o que aquela reunião, ou aquele assinada de documento foi feita, vai se tornar realidade. Por quê? Porque no dia a dia é a execução na prática. E aí vem a dor da mudança. E aí entra um pouco disso aí que você trouxe. Ah, mas eu vou deixar de tomar Coca-Cola? Vai. Não vai, mas só. Tem outro. A gente, em vez da Coca-Cola, a gente vai. Ah, não, mas Eu gosto da Coca-Cola. Eu não consigo viver sem a Coca-Cola. Mas se você continuar tomando a Coca-Cola, aquilo que você imaginava acontecer aqui, não vai acontecer. E se continuar tomando Coca-Cola, o caminho que a gente continuar fazendo vai ser aqui, não vai ser aquele. Ah, mas então. Não, mas não foi isso, de certa forma, que a gente combinou. Então, esse dia a dia, na operação, na execução, e aí entra um pouco do que a gente trouxe ali no começo do nosso bate-papo, quando se fala de pessoas, quando se fala de processos, o quanto estão maduros nesse sentido para que tornar essa mudança realidade, uma necessidade de fazer aquilo acontecer, de fato está sendo algo executado e perseguido durante o dia a dia, sabe? Então, esse desejo de querer, eu quero ser uma pessoa saudável, mas não ir para academia, cara, não existe. É complicado. Eu vou fazer um link, Zé, com outro convidado que nós tivemos, Sim. O professor Rubens Borges, tá? Acabou de sair daqui. Ele é consultor também na área de recursos humanos. E, inclusive, a gente falou bastante, deu bastante risada aqui na questão do que a gente colocou na bunda certa, na cadeira certa. Tá? Porque existe muito problema hoje nas empresas, gestão pública. Essa pessoa é talhada para isso, essa pessoa é talhada para isso. E nós vemos na indústria nacional, nas empresas nacionais, não só indústria, grandes serviços também, aquela questão um pouco ainda do paternalismo, sabe? Existe, infelizmente existe. Até é um dos grandes problemas, tá? É que nós vemos, pergunto, porque quando você, ao que eu estou imaginando, quando você vai fazer uma análise de uma empresa, você analisa como um todo e você vai ver os pontos fracos, tá? Para ver quais são os pontos e para colocar melhora. Eu não vou no médico se eu não estou com problema. Ninguém vai em médico para ficar batendo papo. É até interessante, né? Porque o médico geralmente pergunta: foi dando uma consulta, e aí, tudo bem? Não, se eu tivesse bem, eu não estava aqui. Ninguém não chama atestado. Ninguém chama consultor, vai pagar consultor, se está tudo bem. Né? Sim. Aí, essa questão da gestão de pessoas, quando você se depara, olha, você precisa fazer mudanças na gestão de pessoas, é um grande obstáculo nessas empresas?
Nos trabalhos que eu administro, nas consultorias que eu presto, eu faço um diagnóstico, além das causas raízes do que de fato ali foi solicitado, né, dentro de uma questão de alavancagem de negócio. Um dos diagnósticos é entender um pouco as estruturas de negócio de cada empresa, né? Então, como que as áreas estão formadas, quem são as pessoas, entender os skills envolvidos nessas pessoas, o que elas entregam. E quando você começa a associar o que a empresa busca e o que essa estrutura, de certa forma, oferece, você já vê aí uma distância muito grande. Quando você fala de um nível de liderança, principalmente, né, e aí eu estou falando de uma média gerência, inclusive de cargos executivos, o nível de aprofundamento, e não estou dizendo que são pessoas ruins, não é esse a questão. É a Mas bunda certa no lugar certo. Sim. Um pouco disso, exatamente um pouco disso. Então, assim, o quanto elas estão preparadas para esse movimento que precisa ser feito. E aí, quando você entra nessa discussão de que, tá bom, então vamos imaginar que tem uma pessoa que está numa cadeira, está lá com seus 25, 30 anos, e de certa forma não vai entregar mais aquilo. Ela vai precisar fazer uma jornada de, cara, saída, né? Vai ter que passar esse bastão para uma pessoa que consiga, olhando, a somar a questão de o que a empresa oferece, mas trazer de fora algo para poder, somar essas duas situações para fazer aquilo que foi desenhado acontecer. Quando esse processo começa a acontecer, por isso que eu digo do dia a dia, ele começa a ruir. Esse é o grande ponto hoje que nas indústrias hoje entra como gargalo, né? Pessoas. Por quê? Porque existe o desconforto, mas puxa vida, mas será? Vamos tentar. Vamos treinar. Trabalha essa pessoa, vai dar certo, tenta de novo. Vai dar certo, vamos apostar. Tudo bem, não que não dê. Só que assim, você queria o resultado para 1 ano, vai ser para 3. Não, mas 3 eu não posso esperar. Então, a gente vai ter que tomar uma decisão aqui. O que a gente vai fazer? Porque não dá. Né? Então, esse contexto de pessoas certas no lugar certo, na grande maioria das indústrias que eu passei nacionais aqui, e aí eu falo para vocês em todos esses segmentos, eu falo de indústria PET, eu falo de indústrias de têxtil, indústrias do ramo de construção civil, só muda a cor do teto, tá? As dores são as mesmas dentro de casa. Esse movimento de como eu tenho e como eu qualifico e como eu atraio profissionais para poder trabalhar comigo e faço essas mudanças para poder gerar os resultados que eu preciso, esse é o grande desafio. Sem falar que, olha o cenário que nós estamos enfrentando hoje aí de contratação. Não está fácil. Mas eu tenho muitas pessoas, mas essas pessoas não estão, de certa forma, querendo trabalhar como era antigamente. É um outro modelo. As pessoas que estão entrando no mercado hoje não são as pessoas como eram antigamente. Então tem uma situação, né, que talvez sirva aí para um outro podcast, quando se fala de pessoas experientes e pessoas que estão entrando no mercado. Como essas indústrias conciliam essas duas frentes para poder gerar os resultados que elas precisam. Até o rapaz falou, né, que existe muita diferença entre experiência, maturidade, os problemas das pessoas novas que estão entrando. Deixa eu engatar então a pergunta que ficou no ar lá. Jornada 6x1 veio para atrapalhar? Qual que é o papel dela nesse contexto todo, Augusto? Olha, na minha visão, essa jornada 6x1, ela... A jornada 6x1 é que está hoje, né? O que querem tirar, né? 6x1 hoje é o que tem. Segunda a sábado. O que eles querem colocar de segunda a quinta, fazer 5x2. Querem diminuir a carga. Isso. Então, assim, quando eu olho, né, e aí, eu conversando com outras pessoas, enfim, eu tenho um grupo que eu participo de vários diretores, enfim, de outras indústrias, a gente troca muitas essas informações de como está o cenário comercial, de mercado. Trazer esse movimento hoje, na minha leitura, as indústrias hoje não estão preparadas, né? Quando se fala aqui ainda,
Ó, de novo, pensa em todos esses desafios para que eu tenha um produto na gôndola vendendo da forma que eu possa vender sendo competitivo. E aí, trazendo todos os exemplos que a gente trouxe. Quando aparece mais essa frente, onde a indústria vai ter que se reorganizar para que ela ser mais competitiva, e aí vai se gerar mais investimento. Olhando pessoas, o meu custo aumenta e eu não estou com toda essa cadeia, de certa forma, ainda ideal, não tem a conta final não fecha, o caixa, né, não paga, vai ficar pesado. As indústrias hoje terão um grande problema de gestão de caixa para poder fazer esse giro, de certa forma, acontecer e não interferir lá no seu produto final, né? Porque depois de tudo isso, a indústria vai olhar tudo isso aí e vai querer jogar. Eu vendo por 1, agora eu vou vender por 5. Não vai vender. E aí? Mesmo porque um dos maiores custos da empresa justamente é a folha de pagamento, não só o pagamento com os encargos, né? E uma coisa interessante, quando a gente fala, né, é uma coisa que o Brasil, isso é uma coisa, a gente já conversou aqui com outros também, quando a gente fala em carga de trabalho, nós estamos esquecendo um ponto muito importante que é produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro, quando comparado a outros países, está muito defasada. Então, assim, você está um pouco crítico, tá? Você é um pouco crítico nesse ponto. Já saíram algumas pesquisas do IPEA, né, de outros institutos aí falando, olha, isso aí impacta PIB, porque quando a gente fala, estamos falando de uma situação nacional, e principalmente por conta da indústria, tá? Principalmente por conta da indústria. Quando você coloca uma situação dessa, porque é bonito falar, nossa, olha, se eu entrar amanhã para me candidatar político e falar, olha, eu vou fazer uma lei, eu vou aprovar uma lei de que ninguém precisa trabalhar mais, todo mundo vai ganhar 10 mil reais em casa para ficar deitado na rede, eu vou ser o cara mais votado no Brasil. Mas é verdade em qualquer lugar do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo. Sabe, mas isso aí, gente, não digo hipocrisia, mas isso aí é um sonho, tá? É eleitoral. O Brasil hoje, ó, eu vi um debate, e eu presenciei um debate, em que estava o presidente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. Ele falou, olha, Brasil, hoje é uma escala 6:1. A China trabalha-se lá 6 dias por semana, 9 horas por dia. A China é isso. A Argentina quer uma reforma trabalhista com 12 horas de jornada. Sabe? Então não adianta a gente pegar e falar assim, não, todo mundo vai trabalhar pouco. Aí acontece, a gente fala do produto chinês. Aí, ó, vamos colocar assim, coloca aqui o celular de novo, né? Celular nacional, celular brasileiro, e o celular chinês, o produto chinês. O produto chinês trabalhando 9 horas por dia, 6 dias por semana, e não estou falando que eles são escravos, que o pessoal fala lá que tem escravidão. Não tem esse negócio na China. Tá? Podem existir problemas na China, como existem no Brasil. Se você for hoje no Nordeste brasileiro, você vai ver lá pessoas trabalhando de sol a sol, trabalhando para ganhar 18 reais por tonelada de cana colhida. Regime de quase escravidão. Tá? Então se fala muito de outros países, mas isso tem no Brasil também. E a gente já entrevistou aqui o Biratã, aí, que mostrou realmente qual é a realidade. Até grandes empresas fazendo das suas. É um horror, né? Tá? Então, assim, lá, aí essa pessoa que, não, eu quero trabalhar 5x2, 3, aí esse produto que vai ficar caro. Tá? Que vai encarecer. Aí essa pessoa, na hora que for comprar, você, os outros, que forem na gôndola lá, em qualquer lugar, vai ver o produto nacional por 20 e o chinês por 15, ele vai comprar por 15, onde o pessoal trabalha 6 dias por semana, 9 horas por dia. Ó, eu vou até colocar uma coisa, não tô, como eu falei, né? Mas foi uma das coisas que eu defendo o presidente, uma coisa que ele fez no primeiro mandato dele, tá? No primeiro mandato dele.
quando teve, já citei esse caso aqui, o caso lá de uma licitação para fazer um navio sonda, navio para fazer extração do petróleo. Ganhou o estaleiro de Jurong, com o preço de 900 milhões de dólares. Tá? Preço da Petrobras, junto com o estaleiro nacional, 1 bilhão de dólares. À época. Ele falou, não, cancela essa licitação, nós vamos comprar direto do estaleiro brasileiro. Nossa, mas como isso? São 100 milhões? Pá, que isso? Não, tá, que prejuízo é esse? Ele, na época, muito lúcido, né, falou, viu, não é 100 milhões, são 900 milhões de dólares de emprego, aqui ou na Coreia. Onde você quer gerar esses empregos? E por que esses 100 milhões de dólares a mais? Carga tributária, carga da folha de pagamento nacional. Sim. Você quer comprar lá mais barato, porque lá não tem os encargos nacionais. Então, começa a se criar esse paradoxo, como se fala assim, essa questão do 6, diminuir 6 por 1. Nós estamos preparados para isso? Para assumir esse custo? Tá? Que dá-se a impressão hoje que o trabalhador brasileiro vive um clima assim, tipo de trabalho escravo, e não é assim. Muitos brasileiros saem do país, sabe, se aventurando em Japão, que trabalha-se lá 12 horas por dia com um domingo por mês de descanso. Você sabe, o sistema no Japão é um sistema complicado. Estados Unidos não tem metade dos direitos que o Brasil tem. Então o Brasil é sempre ruim. Só que o pessoal foge daqui para onde está pior. Sabe, eu não entendo, são alguns paradoxos que a gente tem. Sabe? Eu acho bonito, legal, né? Vamos trabalhar pouco, ganhar muito. Mas temos essa condição? Hoje, para mim, esse debate é eleitoreiro. Sabe? Me desculpem, sabe? Tem pessoas aí que pensam o contrário, mas hoje nós temos que ser pragmáticos. Senão nós vamos comprometer mais as indústrias. E pior, vão ser as indústrias comprometidas. Indústria do Sudeste, indústria do Sul. Porque essas indústrias têm fiscalização. O Nordeste, Centro-Oeste, como eu falei, o pessoal que lá trabalha o dia inteiro para ganhar R$18, não tem fiscalização. Vamos continuar do mesmo jeito. Vai sentir a indústria. Então, isso é minha opinião. Verdade. Pode discordar, Zé. Você está aqui para discordar. Não vou discordar, não. Eu vou aproveitar aqui a presença do Augusto e vou colocar, comparativamente, foi um convidado nosso, inclusive, que esteve aqui, falou isso, ele falou sistema americano, se eu não estou enganado. Lá, a legislação privilegia a produtividade, aqui os direitos. É isso que pode estar determinando essa defasagem, Augusto? A indústria, o nosso modelo de negócio hoje, poucas indústrias ainda partiu para uma premissa de ganho por produtividade, por entrega, né? Quando se fala da indústria nacional, parece que não, mas eu vou trazer um dado que é preocupante. Muito poucas seguiam por indicadores. Tem muita indústria trabalhando sob feeling. Então, assim, como que eu consigo gerenciar alguma coisa que eu não meço? E se eu não meço, eu não consigo premiar. Então, essa cadeia de trabalho precisa ser melhorada para a gente criar esse ritmo de que eu vou trabalhar com um ganho maior para aquela pessoa que de fato está entregando mais para mim. Hoje, por exemplo, quando a gente fala nessa redução, né, da jornada, eu vejo várias indústrias que quando chega no fim do mês ainda tem que trabalhar, quando o dia 31 e 30 e 31 cai sábado e domingo, que paga hora extra para poder trabalhar, para poder entregar a meta do mês. Agora imagina eu reduzindo tudo isso. Já não está sendo suficiente para poder suprir que 30 dias está dentro da escala que a gente tem para poder entregar o resultado no final do mês. E reduzindo, como que fica? E isso aí é muito importante ser colocado, que quando a gente fala assim de metas, por exemplo, de uma empresa de 30, 31, ela não conseguiu atingir as metas, porque hoje você tem que trabalhar, até por conta de cenário internacional, hoje você trabalha
com margens de lucros mais reduzidas. E isso é uma das coisas que até o empresário ele não está acostumado. Tá? Vamos colocar um deadline de 10 anos para cá e para lá. Vamos colocar de 10 anos para trás. Tá? Você tinha ainda uma margem, a indústria tinha uma participação maior, uma margem X. Tá? Por conta aí dessa invasão de produtos importados, essas coisas, essa margem caiu muito e existe uma luta pela sobrevivência. Tá? Então ela precisa chegar até o dia 30, 31, mas está faltando alguma coisa. Por quê? Porque com a margem que você tem hoje, você tem que trabalhar, tipo assim, sabe, espremendo tudo e mais alguma coisa. É isso. E tem uma conta por trás disso, Luiz. O que acontece? As indústrias hoje, na sua grande maioria, principalmente essas nacionais, elas na sua divisão de canais, quando eles montam a estratégia de como eu faço o meu acesso, o meu relacionamento com clientes, tem uma clara divisão, né? Quando eu falo de grandes contas, e o que essas grandes contas me geram? Geram volume, geram uma questão de produção garantida. Só que um pouco disso que você traz, um pouco não, totalmente a verdade sobre isso que você traz, sobre margens extremamente apertadas, quase 0 a 0, e digo que algumas ainda trabalham de graça, só para poder ter aquele cliente. E aí eu falo de magazines, eu falo de grandes redes de home center, eu falo de grandes marcas, todas espremem, porque elas sabem o poder que elas têm. E aí elas pegam essas indústrias e a indústria considera isso, tá, então eu consigo com isso aí gerar um ritmo e eu ter a minha operação trabalhando, né? Porque eu tenho um volume. Aonde eu preciso ganhar dinheiro? No varejo? Mas para ir para o varejo é caro. Eu tenho que ter uma estrutura. Eu tenho que ter uma forma de trabalhar para ser competitivo. Eu tenho que ter um produto. Eu tenho que ter... Aí começa a entrar tudo que a gente vem falando. É aonde aí a indústria começa a sentir esse... Tá, mas se eu não conseguir ganhar dinheiro, eu não consigo equilibrar essa conta. E aí, o resultado no final do dia, quando o acionista olha o seu resultado lá na apresentação de fechamento de mês, vai falar assim, mas eu não ganhei dinheiro aqui. Não. Por quê? Porque, cara, a gente não conseguiu expandir mercado, porque a gente tem que expandir para o varejo, e aí entra isso que você falou, né? Tem regiões que não são iguais, você vê uma divisão muito clara de aonde eu tenho indústrias que, de certa forma, estão regulamentadas, estão fazendo o papel delas de fiscal, e outras não fazem isso. Isso também gera uma venda que, de certa forma, não competitiva, né? Porque eu acabo entregando um produto, mas por trás eu tenho N coisas que eu não faço, enquanto outras indústrias fazem, só que está com um preço 2, 3 vezes maior em função disso. Então, esse cenário, quando se somado para o varejo, cara, ele fica muito competitivo. E é onde a indústria ganha dinheiro, é no varejo. Por quê? Porque é onde a margem fica melhor. Um pouco maior. Então, vamos à pergunta do milhão? Pergunta do milhão. Nós tivemos aí vários... Só vou colocar fazer mais uma colocação ainda, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de indústria, nós estamos vivendo um momento meio complexo, tá? A gente citou bastante a questão de China, a gente citou essa questão de horas. Mas o problema é bem mais profundo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de China, tem produtos chineses que têm qualidade, tem produtos que não, eles trabalham. Que a China é o seguinte, a China, eu estava vendo lá, está fazendo robô que luta com Gifu, né? Pulando para lá e para cá. Mas ela tem um produto que é para colocar nas gôndolas por 10 centavos, 20 centavos, que é aquele ganho de escala dela. Mas a China também, além de não ter grandes problemas aí na questão de direitos, né?
trabalhistas, alguma coisa, ela é um pouco mais focada, como os Estados Unidos é. Mas ela tem uma coisa que os Estados Unidos também não tem. É um grande problema que até o Trump já viu isso. O Trump não, desculpa, o Obama já via isso. Ela consegue trazer produtos mais baratos para o Brasil, para outros produtos, traz, mas também tem aquela questão do subsídio. O governo chinês subsidia muito. Conversei com um colega, né? Vou dar um exemplo. Você já viu o pessoal fazer... Hoje é difícil, mas o pessoal não fazia sacoleiro que ia para Miami, né? Para Orlando, fazer compras lá. Né? Vamos para Miami fazer compras. E aqui para o Paraguai. E para o Paraguai também. Você já viu sacoleiro ir para a China? Sacoleiro não vai para a China. Quem vai comprar na China são empresários, é uma coisa assim, empresário e empresário. Por quê? Esse produto que vem para o Brasil por R$200, para o chinês é vendido a 300. O chinês paga mais caro no produto que nós pagamos aqui. Você falou Paraguai? Se você for no Paraguai agora, você vai lá nos shoppings, é brasileiro, tem desconto. Se não for brasileiro, não é assim? Sim, sim. A situação da indústria brasileira hoje é bem complexa. Por isso, mais do que nunca, ela tem que trabalhar muito profissionalismo. E aí vai a pergunta do milhão para a gente encerrar. Como nós começamos a reverter essa situação? Porque quando a gente fala indústria, se acabar a indústria de um país, acaba o país. Tá? Se a indústria cai o país. Os Estados Unidos é o que é, não pelo agronegócio, é pela indústria. Vocês sabiam que os Estados Unidos tem uma produção agrícola maior que o Brasil? Tem alguma... Tem. O Brasil, o pessoal sempre coloca o Brasil é o celeiro do mundo. Não é. A China produz mais no agronegócio que o Brasil. Estados Unidos produz mais. A Índia produz mais. Nós somos o quarto. Então, nossa... Não, para. Tem países que produzem mais que o Brasil. Só que esses países são o que são pela indústria. Tanto que o pessoal nem sabia. Se você pergunta, nossa, mas a China produz mais que o Brasil, a Índia também? Não, mas você sabe o produto industrial deles. Então, nenhum país se desenvolve sem indústria, tá? Pergunta do milhão. Como nós começamos, Augusto, a tentar mudar esse cenário aí, mudar a cabeça do empresário, fazer alguma coisa para ir para frente? Olha, é uma das coisas que eu sempre levo, né? Nas minhas discussões com esses empresários, enfim, na minha dinâmica de encontros que eu faço nos eventos que eu participo, eu acho que tem um tripé, né, que a gente precisa fortalecer muito. E um tripé muito conhecido aí no mundo da administração, no mundo dos negócios. Processos, pessoas e tecnologia. Eu acho que as indústrias hoje elas precisam muito se aprofundar no entendimento do que cada pilar desse traz para o seu dia a dia. Quando se fala de pessoas, e aí entra um pouco do que falamos, as pessoas que estão aqui são certas. Eu aposto nelas. Qual é o meu tempo de desenvolver elas? Eu preciso trocar? Então, eu estou aberto a fazer a troca? Eu tenho profissionais para poder trazer para assumir essa posição? O meu modelo favorece isso? Porque e aí eu trago um exemplo que a gente não acabou não trazendo quando se fala sobre pessoas. Muitas indústrias então estão em cidades pequenas e quando se fala no nível de atração de bons profissionais para essas cidades pequenas, fica difícil você trazer esse cara para trabalhar lá, e aí você tem que optar por modelos diferentes de trabalhar, seja híbrido, seja não presencial, enfim. Eu estou aberto a fazer isso, para fazer esse movimento, e aí tem um dever de casa para se trabalhar sobre isso. E aí traz por trás cultura, traz todos os outros fatores que estão ligados a esse pilar. Quando se fala em processos, a minha forma, o meu negócio hoje está, de certa forma, amarrado?
eu tenho conexão com todas as áreas que eu trabalho, eu conheço as minhas principais dores, os meus principais fontes de gargalo, de custos, aonde eu consigo ser melhor, aonde eu consigo trazer um pouco mais de eficiência para o meu processo. Eu gerencio adequadamente meus indicadores para saber aonde eu vou atuar, para poder melhorar aquilo ali e gerar maior competitividade no mercado para o meu cliente. Esse aqui é um outro grande cenário que também precisa ser aprofundado. E o outro e último, que eu acho que ainda tem uma distância muito grande, é a tecnologia. Né? O como tudo isso que está chegando, essa inteligência artificial, como tudo isso está mudando tudo o negócio. Por quê? Porque isso é bom e é ruim. Porque o bom, você acaba gerando melhores processos, entregas mais rápidas de algumas coisas. O ruim é que você está deixando na mão algo que muitas vezes você está perdendo o controle, porque você não sabe, de certa forma, se aquilo aqui que está vindo também é o certo. Então você precisa ter gente para poder ter uma boa leitura dessa tecnologia. Melhorar sistemas, trazer cara, tem uma infinidade de novas plataformas que não são tão caras e que acabam gerando maior conexões entre diversas áreas para gerar melhor produtividade. Então, esse passo da tecnologia, só que isso necessita investimento. Isso necessita que o empresário acredite que isso faça sentido. Porque o empresário, e aí é uma outra que foge um pouco desse tripé, o empresário hoje precisa entender que o resultado, ele vai acontecer. Se trabalhado bem esses 3 frentes, ele vai acontecer. Mas essa ansiedade do ter que acontecer do hoje para amanhã, e aí se não acontece, eu paro de fazer, cara, isso é uma situação que, se a gente não mudar, né, nesse contexto todo, a indústria tem oportunidade, eu já falo de novo, tem oportunidade. O Brasil tem diversas frentes ainda que precisam ser melhoradas em todos esses negócios, só que eu preciso trabalhar diferente. Eu preciso levar ao mercado, ao cliente, uma percepção de que aquilo que ele está comprando eu estou sendo sniper no meu entender da necessidade do que ele quer, para que ele compre aquilo ali e recompre, e ele ofereça, e aí eu começo a gerar uma volumetria, né? Porque é por isso que eu falo do chinês, cara, eu compro hoje, mas bicho, e eu não estou dizendo que são todos, né? Mas a sua grande maioria, eu compro, daqui 3 meses eu tenho que comprar de novo. Por quê? Porque já estragou aquilo que eu... Eles fazem até isso para fazer isso mesmo, para ter escala e ficar produzindo e vendendo. Exato. Então, assim, não é o melhor caminho para você gerar fidelidade, né, no cliente. Então, se trabalhado bem para mim esses 3 pontos, né, no processo de governança da empresa, a chance nossa de mudança, né? Aí eu não estou entrando dentro de uma atmosfera política, né? Que vem dentro de um outro cenário, mas dentro da indústria por si só, se ela trabalhar bem essas frentes, ela já vai ter uma partida muito mais rápida em relação aos concorrentes similares que ela tem aí no mercado. Muito bem, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, e hoje nós conversamos com o consultor, analista, mentorista, Augusto César Barbosa. Augusto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela exposição lúcida e de muita realista e de muita clarividência em relação aos problemas do setor produtivo, não apenas... Falamos muito da indústria, na verdade, né, que foi o carro-chefe da conversa, mas o panorama foi mais global, né? Muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço a vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite, fico muito feliz aí de ter trocado um pouco experiências com vocês, e fico aberto aí nós vamos trabalhar bastante essa parte de indústria aí, que é um dos pontos-chave. O Luiz vai te amolar muito ainda. Muito obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio.